Olá, meus aterrorizados! Aqui estou eu de novo com mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguir com o vídeo, eu quero falar com você aí que ainda não é inscrito. Considere assistir o vídeo e, se gostar, se inscreva aqui no canal. Vem para minha alcateia você também. E peço também que deixe o joinha para ajudar, compartilhe o vídeo com mais pessoas, ativem nas redes sociais. Se não gostar também, não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e de quebra se vingue deles. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E agora chega de tanta conversa e vamos de história sobrenatural. Turno da meia-noite, o cão do inferno. Parte 1, a vigília. 1987. O Hospital Municipal Santa Dália fora desativado já havia quase uma década. Isso após um incêndio suspeito que ocorreu no laboratório do terceiro andar. Desde então, este prédio permanecia como um cadáver de concreto, enorme, vazio, com vidros quebrados, corredores embolorados e portas rangentes. Apesar do abandono, o prédio não estava esquecido. Havia lá equipamentos médicos caríssimos, pesados demais para serem removidos sem custos. Estes ainda jaziam nas salas de cirurgia e exames. Lá havia bisturis elétricos, monitores cardíacos analógicos, tomógrafos e até um aparelho de hemodiálise enferrujado, que, apesar do mesmo estar ali enferrujado, estava intacto. Qualquer um com um caminhão e coragem poderia, lucrar alto. Por isso ainda havia vigilância noturna. E era aí que entrava Clóvis Ribeiro. Clóvis Ribeiro era ex-sargento da aeronáutica. Com seus 56 anos, era calado por natureza e por trauma. Clóvis aceitava o turno noturno por falta de opção. Dizia que o silêncio era sua companhia. E ele já tinha visto coisas demais para ter medo do escuro. Ou achava que tinha. Parte 2. Encurralado. Escuro. Um breu grosso. Sem lua, sem lampejo, sem misericórdia. Clóvis estava parado no necrotério, o coração socando o peito como um martelo enfurecido, ou um boxeador treinando no saco de areia. Sua respiração ficou curta, barulhenta demais para o silêncio que havia ao redor. Ele não sentia medo daquele tipo que estava sentindo naquele momento desde Colares, no ano de 1977. Desde as noites em que o céu cortava em silêncio e homens armados tremiam diante de luzes que ninguém sabia como explicar. Desde que ele viu com os próprios olhos
o que jamais conseguiu contar assim com clareza. Parte 3. Ecos de Orion. A porta do almoxerifado estava trancada. Clovis estava sentado no chão, encostado na prateleira de baldes vazios e fichas mofadas. O braço dele sangrava. A respiração dele era curta, entrecortada por tremores que não eram só do corpo. Agora era a mente dele que, tremia. Parte 4. A rendição do silêncio. A maçaneta girou sozinha, mas antes disso veio a fúria. Do outro lado da porta, Clovis ouviu o rosnado crescer em volume, até virar um ronco animalesco, um ronco brutal e desesperado. O bicho sentira o sangue de Clovis. E então bateu uma patada violenta. A porta metálica estremeceu. Esta porta era bem reforçada, mas era velha, enferrujada, com os parafusos de cima já frouxos pelo desgastes do tempo. Outra patada. Dessa vez veio acompanhada de um urro gutural, como se o inferno inteiro pedisse passagem. Clovis segurou a arma vazia com as duas mãos e se encolheu no canto da parede. O coração dele agora já estava martelando na garganta. Era o fim. O cão do inferno investiu uma terceira vez e a tranca cedeu, quase cedeu. A maçaneta girou devagar, fria, sem força bruta. Agora, só a presença. O silêncio voltou e ele entrou. Então ele ouviu o ronco abafado, tipo de um motor lá fora. Era a troca de turno. O relógio do pulso rachado marcava 5h38 da manhã. A criatura ergueu as orelhas, farejou o ar uma última vez e se virou. Simples assim. Saiu pela porta que a besta mesma abrira ou arrombara. Desceu as escadas como se conhecesse cada centímetro do prédio, sem uivar, sem correr, sem nada. Simplesmente sumiu. Clovis desabou, não por alívio, mas por colapso. Entregou apenas um bilhete com 4 palavras. Não é um lugar seguro. Nunca mais ele falou no assunto. Mas às vezes, nas noites sem lua, ele acordava com o som de garras no chão e o cheiro, aquele cheiro que ele sentira aquela noite. Cheiro que nunca foi embora. Por Micaia. Gente, imagina o medo, hein? Vamos para a próxima de hoje? Esta é uma história real.
documentada em relatos oficiais, diários e testemunhos judiciais do século XIX. Observação: não é uma lenda. Dizem que certas casas não são assombradas, e sim amaldiçoadas. E dizem também que às vezes o mal não mora do lado de fora, ele é invocado por dentro. Essa é a história da Bruxa de Bell, o caso paranormal mais documentado da história dos Estados Unidos e que até hoje é inexplicável. Estamos no Tennessee. O ano é 1817. A família Bell era respeitada. A família Bell era religiosa, trabalhadora. John Bell, o patriarca, tinha terras, tinha gado e filhos, e uma filha, Elizabeth, que todos chamavam carinhosamente de Betsy. A vida ia bem, até que o silêncio da casa começou a falar. Primeiro vieram os sons, passos no sótão, arranhões nas paredes, pancadas no assoalho. Depois, vozes, sussurros que chamavam o nome de Betsy no escuro da noite. Betsy, Betsy. O cachorro latia para o nada. Os cavalos estavam agitados e a comida, esta desaparecia da mesa, como se tivesse sido arrebatada por mãos invisíveis. John Bell tentou manter tudo em segredo, mas o que estava na casa não era nada discreto. Betsy começou a ter convulsões. Acordava com hematomas, chorando, dizendo que uma velha com vestido sujo e olhos vazios apareciam no quarto. E a coisa falava e se dizia chamar Kate. Se nomeava como uma entidade enviada para destruir a família Bell e principalmente destruir John. As visitas começaram, pastores, vizinhos, curiosos, e todos, sem exceção, ouviam as vozes. Todos viam objetos voarem, cadeiras se moverem, velas apagarem sozinhas. E quando perguntavam, tipo, quem é você? A voz respondia, sou a bruxa de Kate Betts. Vim para acertar as contas. Kate Betts era uma vizinha com quem John tivera uma briga de terras anos antes. E agora, mesmo já falecida, ela parecia ter voltado. A bruxa tinha personalidade, fazia piada, conversava, cantava hinos religiosos e depois soltava gargalhadas diabólicas do tipo e quanto mais o tempo passava,
passava, mas ela se voltava contra John Bell. Ele começou a definhar dores, fraqueza, desmaios, até que em dezembro do ano de 1820, ele foi encontrado sem vida. Na cabeceira da cama havia um frasco com um líquido escuro e a voz da bruxa disse: fui eu quem dei o veneno a ele e ele tomou todinho. No funeral, risos ecoava entre o caixão e as árvores. A bruxa ria e todos ouviam. Depois da morte de John, a bruxa sumiu. Bom, sumiu por um tempo. Disse que voltaria em 7 anos e voltou. Em 1828, um descendente dos Bell publicou um livro com todos os relatos, diários, anotações e testemunhos do caso. Nesse mesmo ano, a casa original foi demolida, mas a gruta nos fundos da propriedade permaneceu e até hoje é chamada de a Caverna da Bruxa de Bell. Quem entra ali sente o mesmo frio na espinha, o mesmo cheiro de coisa podre e a sensação de que alguém te segue no escuro. E se você perguntar se é verdade, eu só posso te dizer uma coisa. Esta história está em atas públicas, testemunhos religiosos, registros mediúnicos. Não é uma lenda urbana, é um caso documentado e segue sem explicação. Um bônus aqui para vocês. A casa da bruxa de Bell chegou até as autoridades militares da época. Um dos que visitaram a propriedade foi ninguém mais, ninguém menos que o então Coronel Andrew Jackson, herói de guerra e futuro presidente dos Estados Unidos. Ele levou soldados, armas e carroças para enfrentar o que chamavam de fraude espiritual. Mas assim que se aproximaram da fazenda Bell, as carroças simplesmente pararam. Os cavalos empacaram. As rodas giravam em falso. E, segundo os relatos da própria comitiva, uma voz invisível, apenas audível, soou no ar dizendo: vocês podem entrar, mas não podem sair. Naquela noite, os soldados foram atormentados com sons, empurrões e vozes. Um deles chegou até a ser açoitado por algo invisível, ou seja, tomou uma surra de chicote. E ao amanhecer, Jackson bateu em retirada. E eles teriam ouvido dele a seguinte frase: prefiro enfrentar os britânicos do que essa coisa do inferno. Então, pensem bem da próxima vez
que ouvirem uma risada tipo essa. No escuro, pode não ser coisa da sua cabeça. Pode ser Kate por Micaia. E aí, aterrorizados? O que acharam das histórias de hoje? Bem aterrorizante, não? Deixem aí suas opiniões nos comentários e se por um acaso você conhecer histórias parecidas, contos, relatos, suas experiências mesmo com o sobrenatural, algo que vocês acreditem que mereça ser compartilhado, enviem aqui para o e-mail do canal e eu ficarei honrada em narrar aqui para todos que por aqui passarem. Agora eu quero falar uma coisinha para você. Para você aí, ó, que está aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito, veio vindo e ouviu até o final, se inscreve aí, vai. Vem para minha alcateia, você também, vem. Peço a todos os meus aterrorizados que, antes de sair aqui do vídeo, dê uma dedadinha lá no like. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Vamos chegar a pessoas que também gostam desse conteúdo e ainda não conhecem o canal. E se você quiser continuar recebendo notificações dos vídeos da Angel, clica lá, ó, na opção todas, clica bem em cima do sininho. Aí sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, você vai ser, ó, notificado. E se você ver por acaso a opção ir para o canal, clica aí, é de graça e vai me ajudar um montão, hein? E deixa um comentário aí, né, como forma de incentivo ao meu trabalho. E eu só tenho a agradecer todos esses passos que vocês derem por mim. Ah, mais uma coisinha. Quero agradecer a todos que de alguma maneira me ajudem muito desde a criação até a divulgação do meu trabalho. Ultimamente estou narrando aqui muitos relatos e contos da nossa querida Micaia. Beijo no coração, Micaia. E quero agradecer também a cada um de vocês, aterrorizados. Obrigado por não soltarem a minha mão. E obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até a próxima!